Carlos Francisco dos Santos. Gravamos já. Então, gente, só para complementar, hoje a gente programou uma aula do nosso planejamento de discussão sobre cuidados paliativos, que a gente vai ter algumas aulas tanto com o Pedrinho quanto com o Vitor, e ambos são paliativistas, e intensivistas e clínicos, e nosso grupo de diaristas maravilhosos. Então, obrigada, Pedrinho, por ter aceitado fazer essa discussão com os meninos, que acho que vai agregar muito. Legal. Obrigado, Flavinha. A gente já começa, aqui teve uma mensagem lá que não vai rolar, né? Do Antônio participar agora. Sim. Depois ele deve entrar, mas aí a gente já começa. Nicole entrando. Boa. Tem mais gente aqui? Quem que é? Maurício. Acho que é o segundo. Espero que seja o Maurício II. Boa noite, é o Maurício II mesmo. O terceiro ia participar, mas estava na hora dele dormir já. Então fica à vontade, Pedrinho, para conversar quando você puder. Então tá bom. Só organizar aqui. Só checando de novo, todo mundo está vendo a apresentação aí. Pessoal, então vou começar a aula. Eu falei com a Flavinha, que ela me perguntou que aula que achava que valia a pena. Acho que a ideia é falar sobre o objetivo de cuidado, acho que é o ponto central de cuidados paliativos, enfim, qualquer situação, mas na UTI isso é sempre muito importante, porque a gente está num momento de tomada de decisões, falar de objetivo de cuidado faz todo sentido. Já dei essa aula, provavelmente todos já tiveram alguma discussão comigo sobre esse assunto, então talvez algumas coisas fiquem meio repetidas, mas então a ideia, eu acho que a gente tentar se aprofundar nas discussões e podem me interromper, fiquem à vontade. E acho que mesmo para quem já ouviu é válido, porque eu acho que é muito comum a gente entrar num automático na UTI, sair cuidando de doenças e esquecer e não parar para pensar, né, se aquilo que a gente está fazendo faz sentido, se faz sentido para o paciente. Então, eu acho que trazer esse tema à tona é sempre importante, isso precisa acontecer de tempos em tempos mesmo, tá bom? Bom, todo mundo me conhece, então, claro, apresentações. Vou começar com um caso, só para a gente ter onde se basear. Então, um caso de uma paciente de 76 anos, hipertensa diabética com um neo de cólon metastático, que interna no contexto de insuficiência respiratória. Ela já tem essa dispneia há um mês, mas que está pior há 5 dias. A princípio não tem sintomas gripais, não tem febre, chega desaturando, com desconforto respiratório, e uma família que fala que quer que faça tudo. E aí a gente tem essa imagem, que, né, faz a gente pensar se não é algo relacionado à doença, mas enfim, aquela imagem que pode ser um monte de coisa junto. Como é que essa paciente chega na UTI? Ela chega consciente, orientada, não tem drogas vasoativas, está precisando de 4 litros no catéter, mas até que está se segurando inicialmente. Tem uma função renal tocada, de exames não tem nada muito que chame mais atenção. E essa paciente recebe fisioterapia, antibiótico, o pessoal fica de olho no balanço, dá aquele corticoide, porque todo mundo na nossa UTI gosta de dar corticoide. E no terceiro dia, essa paciente começa a evoluir com uma piora. Então, ela está confusa, tendo agitação, hipotência. Ela já está precisando agora de uma máscara reservatória. Tentou colocar a VNI, a paciente não tolerou. Ela também tem uma disfunção renal. De tanto da furosemida, ela já está com um pouco de hipernatremia. E não cresceu nada nas culturas dela. E aí, o próximo momento que acontece é isso, né? Então, a gente vai lá e faz todas as medidas invasivas necessárias para manter essa paciente viva. Ela é entubada, ganha um catéter, nora, amplia esquema de antibiótico, chama a nefro e fala, nossa, essa paciente está grave, chama a família. Lá no 5º dia, essa paciente está sedada, entubada, está com choque refratário agora, não consegue dialisar, a gente chama a família de novo, porque a gente fica preocupado que essa paciente está evoluindo muito mal, e a gente fala, olha, ela está de um jeito que
se ela parar, ela vai falecer, não faz sentido a gente reanimar ela e essa paciente venha a falecer à noite na UTI, entubada. E aí, quando a gente olha para esse caso, a gente pensa, poxa, será que as coisas poderiam ter evoluído de forma diferente? Né? O que a gente poderia ter feito? E nesse caso, assim como em muitos outros que a gente conduz, né, na UTI, que a gente pode ver fora do paulistano, ou até mesmo no paulistano, a impressão que dá é que a gente está num avião que não tem um norte, né, que a gente está indo sem saber para onde. E a ideia dessa aula é a gente focar um pouco nisso, né, então definir o objetivo de cuidado. Primeira coisa, entender que o objetivo de cuidado é algo que depende não só de informações do médico, mas também do paciente. E o primeiro passo para a gente falar de objetivo de cuidado sempre tem que ser entender a doença e estabelecer um prognóstico, né? Então, quando a gente fala de prognóstico, a ideia é tentar sair daquela coisa mais subjetiva do eu acho que ela vai sobreviver, eu acho que ela não vai sobreviver, e tentar partir de algo mais objetivo, baseado no biológico. Então, entender qual que é a doença, e qual que é a fase da doença, qual que é a funcionalidade do paciente, e a partir daí estabelecer uma taxa base. O que é essa taxa base? Ter uma noção de fato de qual que é aquela chance do paciente sobreviver, qual que é a chance dele ter algum desconforto, desculpa, alguma perda de funcionalidade, né, de qualidade de vida, e isso é uma coisa que eu sinto que a gente muitas vezes deixa passar, assim, a gente fica no subjetivo. E é claro que dados para isso nunca vão ser perfeitos, mas é muito melhor do que partir de nada, né? Então, a gente às vezes pode se surpreender de avaliar uma escala, avaliar alguma coisa e falar, nossa, aquele paciente tem 90% de chance de morrer na UTI. Eu não tinha me tocado que era tanto, ou o contrário, né? O paciente tem um prognóstico melhor. É mais difícil, a gente costuma ser mais otimista, então, mas pode acontecer da gente ter uma impressão que difere um pouco do que os trabalhos mostram, né? Então, avaliar essas probabilidades, e aí diversas formas que a gente tem de avaliar a funcionalidade de uma forma mais objetiva, o mais clássico é o KPS, ou o PPS, né, que tem uma correlação. Para pacientes oncológicos a gente fala do ECOG, para os idosos a gente pode falar do FAST, tem as ABVDs que a gente também sempre usa, eu acho que é uma forma legal de entender funcionalidade e reserva dos pacientes. E os scores, assim, a gente sabe que eles têm uma série de defeitos, mas, de novo, às vezes a gente acaba partindo só de uma impressão, que claro que ela pode ser muito boa, se você já tem uma vivência maior de UTI, mas, de novo, a gente pode cair do cavalo. Então, claro, entender que esses scores têm limitações, mas, de repente, acessá-los é uma forma de entender a probabilidade desse paciente falecer na UTI. Outra forma que eu acho que a gente usa com mais frequência, né, e que acaba sendo mais fidedigna, porque ela mostra como o paciente está ao longo da internação, não só aquela foto da chegada, que é ver o SOFA, né, avaliar disfunções orgânicas do paciente, entendendo que o SOFA ele tem, aí deixa eu voltar aqui, desculpa, o SOFA tem correlação com mortalidade, né. Então, é uma ótima forma da gente avaliar como é que o paciente está evoluindo. E aí você vai ter escalas específicas, né? Então, para pacientes com câncer, você pode usar o PPI, só tomando cuidado, né? Que são escalas que avaliam o paciente não necessariamente no momento de uma intercorrência, né? Pode ser usado durante a internação, mas tem que ver se não tem alguma intercorrência reversível que está levando àquela perda de PPI. E aí você vai ter para insuficiência cardíaca, para DPOC, você sempre vai ter escalas que podem tornar mais objetiva a sua avaliação. E a importância, de novo, disso é porque existem muitos vieses cognitivos na nossa avaliação subjetiva. Então, tem diversos trabalhos que mostram que a gente é muito otimista. Essa tabela que eu estou mostrando aqui, eles perguntaram, né, qual que achava que era a chance daquele paciente sair com vida do hospital para médicos, e aí tudo que está acima da linha diagonal foram expectativas mais otimistas do que a realidade, né? Então a gente acaba sempre escutando que os pacientes vão viver mais do que de fato eles vivem, né? Isso na média, claro. Claro que vai depender da experiência do profissional, como eu já falei, também tem a ver com proximidade com o paciente, então aquela coisa, né, do hematologista do paciente vai ser mais otimista ainda, né, ou o oncologista do paciente vai ser mais otimista do que a gente, porque ele tem uma proximidade maior.
Às vezes a gente se apega a exames, então o paciente está pior, mas o PCR caiu, ou qualquer outra coisa, a gente pode às vezes ter um viés por conta disso. Infelizmente o PCR não costuma ser um viés para a gente, mas muitas vezes é em outros lugares. Enfim, expectativa de tratamentos novos que podem, na verdade, enfim, até ser, né, algo que de fato vai ajudar, mas muitas vezes não. E aí, a partir do momento que a gente tem, então, essa questão do prognóstico bem definida, a gente vai para a parte de acessar valores, que seria o segundo passo da nossa definição de objetivo de cuidado, que é a parte que é voltada para o paciente, então, para a dona Maria, que está lá internada. Isso vai ter a ver com o biográfico, então, com a história de vida dela, com a cultura dela, enfim, a religião, a forma como ela lida com a morte, como ela pensa sobre isso. E o grande ponto, eu acho, é como que a gente faz isso, né? Se por um lado fazer a avaliação biológica é algo que a gente está muito acostumado e acha, é o nosso dia a dia, né? Algo prático, acessar valores já é algo mais difícil. Requer técnicas de comunicação empática e importância do não verbal. E aí, algo que é muito legal, colocado num trabalho do Daniel, que ele publicou esse ano, que assim, não só para você acessar valores, né, mas para você ter qualquer tipo de conversa sobre objetivo de cuidado, você tem que ter vínculo. Um vínculo que leve a uma relação de confiança, né? Eu acho que essa é uma grande dificuldade que a gente tem, né, porque a gente tem pouco tempo, a gente acabou de conhecer o paciente, a família, mas a gente também tem pouco tempo para tomar uma decisão, então a gente tem que formar esse vínculo da forma mais breve possível. Claro que talvez não seja possível ser tão rápido, mas a gente tem estratégias que otimizam o ganho de tempo nessa formação de vínculo. Então, a primeira coisa é o não verbal, então tem até trabalhos, enfim, que mostram que vínculo vem de olho no olho, né? Então, aquela coisa assim, se você está se propondo a sentar na beira do leito do paciente e conversar com ele sobre os valores dele, você provavelmente não vai conseguir isso em pé, do lado da porta, já querendo ir embora. Deixa eu só perguntar o que é importante para ele. Ele não vai se abrir com você, ele não vai falar sobre os problemas dele com você. Então é aquela coisa que demanda tempo e demanda uma postura mais aberta. Então, será que não é o caso de você sentar na altura do paciente, ou sentar, né, do lado do familiar, se você for ter essa conversa com o familiar? Né, uma postura mais aberta, em vez de ficar fechado, uma postura mais aberta, olho no olho, é muito importante o tempo todo. E a partir daí, outra coisa que ajuda muito é a gente estabelecer um compromisso. Então, por mais que às vezes você fala, poxa, mas se ele não confia em mim, não adianta eu falar isso, mas a verdade é que as coisas que a gente fala, se você fala isso com realmente com significado e olhando no olho do paciente, isso pode ter um impacto em formação de vínculo. O que é esse compromisso que eu estou querendo falar? É você dizer para o paciente que você vai falar sempre a verdade para ele, né? Então, Dona Maria, eu vim aqui conversar com a senhora e eu queria já fazer um compromisso com a senhora. Eu vou sempre te falar a verdade. E outro compromisso que é importante a gente fazer é que a gente vai estar sempre do lado do paciente e fazer o nosso melhor por ele, né? E se isso for verdadeiro, né, e se a gente, né, tiver de fato ali presente, né, e com a proposta de falar a verdade para o paciente, de fazer o nosso melhor por ele, ele vai perceber isso. E essa é uma forma rápida, parece óbvio, mas é aquilo que precisa ser dito, né, o óbvio precisa ser dito. Então, falar para o paciente isso, eu vou sempre te falar a verdade, meu compromisso, seja notícia boa ou ruim, e eu vou estar sempre aqui do seu lado, né? E a gente pode falar isso no momento zero, né? E aí, de novo, né, como essa pirâmide aqui invertida, né, que o Daniel coloca no trabalho, essa base de confiança, ela vai ser algo que vai nos permitir acessar as emoções do paciente e que vai permitir que o paciente entenda, faça a parte cognitiva do objetivo de cuidado, que a gente vai falar mais para frente, de uma forma mais adequada enfim, de forma que vai de fato funcionar. Tá bom?
E aí, de forma prática, como que a gente vai acessar esses valores, né? A primeira coisa é, se a gente vai acessar isso com o paciente, entender se ele quer participar desse processo de decisão, né? Para que a gente tenha essa conversa com uma pessoa que vai, de fato, tomar essas decisões. Então, se for o paciente, a nossa primeira pessoa sempre vai ser o paciente, mas ter essa conversa com ele, porque talvez ele queira delegar, e ele tem esse direito. Mas, enfim, uma vez que sendo o paciente, a gente vai perguntar para ele, a gente pode perguntar isso de diversas formas. Uma delas, bem simples, é o que é importante para ele. E aí, quando a gente faz essa pergunta, ela é meio aberta, e às vezes o paciente já vai te falar coisas que de fato te ajudam, mas talvez ele comece a devagar e, enfim, partir para outras coisas que não vão te ajudar muito, e a gente tem que tentar direcionar um pouco a conversa. Então, uma forma de entender o que é importante para o paciente é perguntar o que ele fazia fora do hospital, como é que era a vida dele fora do hospital, o que ele gosta de fazer e o que, enfim, ele acha que dá qualidade de vida para ele. Uma outra forma é perguntar quais são os medos, quais as preocupações que ele tem diante da doença, diante do tratamento, porque daí você pode pegar coisas, por exemplo, você tem algum medo? Eu tenho medo de ficar acamado. Pronto, isso já está te dando uma dica de um valor que o paciente tem. Então, por quê? Você acha que não seria digno uma vida acamada, né? Então, eu acho muito que uma coisa que facilita, como eu falei, às vezes a pergunta do que é importante, ela fica muito ampla, então eu gosto de inverter. Então, eu pergunto para o paciente o que ele acha que não seria aceitável. Então, e aí, se de novo ficar muito vago, às vezes a gente tem que dar objetivos, coisas objetivas para o paciente. Então, você cita exemplos. Então, por exemplo, se você ficar numa cama, você acha que seria digno? Se você precisasse de alguém para te ajudar a trocar de roupa, tomar banho, não conseguisse fazer sua higiene pessoal, isso seria uma vida digna para você? Você considera que é vida digna somente se você tiver sua cognição preservada? Como eu falei, de novo, você começa no aberto, o paciente muitas vezes direciona, mas se não direcionar, a gente tem que ser curioso e parte para frente e vai fazendo pergunta. Outra forma interessante é perguntar como é que o paciente lida com a relação de prolongar a vida versus qualidade de vida, né? E de novo, né, assim, é o que é importante para o paciente. E aqui a gente tem que sempre entender que aquilo que é importante para a gente talvez seja diferente para o paciente. Então, para algumas pessoas pode parecer óbvio, sei lá, por exemplo, que prolongar a vida sem qualidade de vida não faz sentido, mas para aquele paciente pode fazer e a gente tem que entender o que faz sentido para aquele paciente. Tá? E aí vem um ponto que na UTI acaba sendo muito frequente, né, que é a gente ter essa conversa com o familiar, em vez de ter essa conversa com o paciente. E eu até digo que isso é tão comum que às vezes a gente tem um paciente em Glasgow 15 que a gente não acessa, né, simplesmente por estar acostumado a conversar com o familiar em vez de conversar com o paciente. Mas a gente vai ter situações, então, que o paciente ou está entubado, está confuso, tá rebaixado, já é demenciado, e a gente vai ter essa conversa com o familiar ou representante. Então, é uma situação que a gente tem que entender, então, quem é esse representante legal, existe uma ordem hierárquica para isso. Claro que a gente evita, a gente vai usar realmente só o representante, não demais familiares, em situações mais de conflito. De modo geral, a gente tenta conversar com todos os familiares próximos, né? E aí, o que é mais importante disso tudo, quando a gente tem conversa com o familiar, é que a gente está falando de uma situação de julgamento substitutivo. O que isso quer dizer? É o que o paciente responderia. E aí, de novo, é óbvio, mas às vezes a gente esquece e o familiar esquece também, e quando ele vai ver, ele está respondendo por ele. E aí tem aquele clássico exemplo que eu já devo ter falado para a maioria de vocês, que é falar, se tivesse uma cadeira a mais vazia aqui do nosso lado, e a dona Maria tivesse aqui, o que ela responderia? Para tornar bem claro mesmo que o foco das respostas é a vontade do paciente, não do familiar. Algo que ajuda, às vezes, ao familiar trazer essa conversa sobre preferências talvez já tenha tido uma conversa anterior, então, às vezes, aquele paciente já perdeu um pai, já perdeu uma mãe, já perdeu um cônjuge, ou ele viu alguém próximo que adoeceu e ele falou algo do tipo, se fosse comigo eu não queria que acontecesse tal coisa, né? Eu digo isso porque a gente não costuma ter esse tipo de conversa abertamente no Brasil.
Eu nunca tive conversa dessas com meus familiares, não sei vocês, né, com a minha avó, enfim, assim, abertamente não, a gente costuma pegar mais nas entrelinhas. Se teve alguma conversa objetiva, ótimo, né? Eu acho que era o ideal, na verdade, né? Mas, enfim, a gente tem sempre esses momentos que a gente lembra, ele já me disse isso, ele já, né, viveu tal situação e falou que aquilo ele não ia querer. De novo, focar com o familiar, o que que ele fazia fora do hospital que ele gostava, o que, né, ele tinha um momento que ele, quando ele comia, ele gostava, então ele falou que comer é importante para ele, coisas desse tipo. E também inverter, né, então o que que não era aceitável, né, coisas que ele não gostaria. E aí, de novo, né, quando a conversa tá difícil, não tá saindo do lugar, a gente vai lá e a gente simplesmente solta um exemplo. É importante soltar como exemplo, né? Claro, você não vai dizer que aquele é o valor do paciente, mas você fala assim, olha, outras pessoas na situação dele, por exemplo, diriam que não é digna a vida se ele não puder falar de forma lúcida. Se ele estiver confuso, eu acharia que isso não é mais qualidade de vida. A gente exemplifica uma situação que a gente acha que se encaixa para um cenário possível para aquele paciente e vê o que, que o familiar acha disso. E aí, de novo, né, quando a gente fala com familiar, com o paciente também é difícil, mas o paciente ele está vivendo aquela situação, né? Ele está vivendo o sintoma, ele está vivendo aquela perda de funcionalidade, a doença. Então o paciente, ele às vezes, de bate pronto, já te fala o que, que é importante para ele. O familiar vai precisar de tempo. Não só tempo para ele entender o que, que era o valor do paciente, mas para ele querer falar sobre o assunto, né? Para ele estar disposto a falar sobre isso, ele talvez demande mais tempo. E aí, depois que a gente tem, então, o biológico e o biográfico, ou seja, a parte sobre a doença e sobre os valores, a gente vai definir os objetivos de cuidado. Antes disso, a gente vai pensar com a gente mesmo, ou entre a nossa equipe, o que, que a gente acha que é o mais adequado, né? Então, a gente vai pensar os riscos e benefícios diante de todas as possibilidades, compartilhar com outras equipes, enfim, fazer de fato a nossa melhor recomendação possível, né? Se precisar de um oncologista, fala com o oncologista, se precisar do hemato, fala com o hemato, e fazer uma recomendação de tratamento, né? Então, qual que era o tratamento ideal do seu ponto de vista, né? E realmente é isso mesmo, assim, o que você acha que seria mais adequado para aquele paciente em cima daqueles valores do paciente, mas enfim, aquilo que você concluiu como sendo melhor, né? E aí a gente também pode fazer o passo de ir além. Então, beleza, definir aquilo que eu acho que é o mais adequado, mas eu posso também pensar o que o adequado seria esse verdinho aí da figura, o que que é potencialmente inapropriado, ou seja, o que que é aquilo que pode até fazer com que o meu paciente fique vivo, tenha alguma qualidade de vida, mas que provavelmente não vai ser aquilo que ele queria, né? Ou seja, um limite daquilo que você fala, tá, talvez até desse para ir por aí, mas idealmente não, tá? E também entender qual que é o próximo passo. E aí isso aqui é muito legal, de uma resolução que saiu do CFM, não sei se eu tenho ela aqui, acho que não, desculpa. Mas depois eu posso mandar para vocês. Resolução do CFM que fala sobre isso, que é a definição de tratamento fútil. Então, tratamento fútil é aquele que é incapaz de atingir o objetivo biológico. É aquela conduta que não vai fazer com que o meu paciente fique vivo ou que tenha um mínimo de qualidade de vida, né? E aí, por que que é importante a gente definir isso? Porque a gente estava falando sobre compartilhar o objetivo de cuidado, mas a gente tem que sempre, ou pelo menos ao máximo, evitar de fazer tratamentos fúteis, né? E eu estou falando dessa resolução porque não é uma resolução linda, perfeita, ela tem uma série de poréns, uma série de condições, né? Muitas vezes até difíceis de a gente alcançar, tem condições de que tem que ter uma avaliação do especialista na área, tem que ser mais de um médico, para definir que de fato aquele tratamento é fútil, mas o que, que ela coloca? Que tratamentos fúteis não devem ser realizados mesmo que a família peça, né? E se você pensar por um lado é óbvio, né? Por que que a gente, com conhecimento técnico, tem que fazer um tratamento porque a família está pedindo, né? E aí aqui, às vezes, um jeito fácil de exemplificar é com aquela coisa do absurdo, né? Então, aquela mesma paciente que a gente falou,
Não, a família pediu para colocar em ECMO, e aí ninguém vai colocar em ECMO. Beleza, por quê? Porque a gente sabe que é fútil. Mas, às vezes, da mesma forma, o tubo pode ser tão fútil quanto e a gente compartilha. A diálise pode ser tão fútil quanto e a gente compartilha, né? Então, é super importante entender para aquele paciente o que é potencialmente inadequado e o que é fútil, porque a gente tem permissão, sim, para não fazer o que é fútil. Tá? E aí, agora, passando esse parênteses aí, a gente vai, então, para o último passo, que é compartilhar o objetivo de cuidado. Então, depois que a gente entendeu o que é o tratamento mais adequado, a gente vai expor esse tratamento para o familiar, e aí a gente vai checar se eles acham que isso é adequado, né? E aí aqui cabe entender se a gente está diante de uma situação de maior ou menor certeza em relação ao prognóstico. Por que eu falo isso? Se você está diante de uma situação que você sabe exatamente qual que é a doença e você tem certeza sobre aquele prognóstico, seja ele bom ou ruim, a gente consegue fazer essa recomendação do objetivo de cuidado de forma mais forte. Não necessariamente que seja mais paternalista, mas a gente vai ser mais convicto, vamos dizer assim, na nossa sugestão, né? Ao passo que se você tem um prognóstico incerto, seja porque você não tem exatamente o diagnóstico ou não, ou se porque aquele familiar não tem os valores do paciente, você não conseguiu acessar isso de forma clara, você vai acabar, né, fazendo essa recomendação um pouco mais maleável, vamos dizer assim, né? Então é aqui, né, que ele coloca como algo totalmente guiado pelo médico, totalmente guiado pelo paciente, e você vai ter uma série de situações intermediárias, isso depende, entre outras coisas, da sua certeza prognóstica. Tá? E aí, quando não há consenso, então o familiar quer uma coisa e a gente entende que é outra, e isso gera um conflito, muitas vezes a gente vai ter que terceirizar, né? Então, terceirizar, chamar comitê de bioética, é algo que eu vejo acontecer com alguma frequência no Sírio, mas a gente já viu situações também difíceis no paulistano, isso pode acontecer em qualquer lugar. Tá? E aí agora eu vou falar de erros comuns, porque nos erros comuns a gente vai acabar citando outros tópicos que eu acho importantes. Então, o clássico do objetivo de cuidado é colocar o carro na frente dos bois, no caso aqui do cavalo, que é falar sobre o objetivo de cuidado antes de ter conversado sobre prognóstico e valores. Ou até fazer pior do que isso, discutir conduta, né, que é aquele clássico, chega no pronto-socorro e pergunta se é para entubar, né, mas apesar da gente saber e ser bem treinadinho, saber que não é para chegar e falar que é para entubar, a gente pode cair no erro de sentar com aquela família num plantão meio corrido e olhar lá para o filho da Dona Maria e falar, então, eu queria conversar com você sobre o que é importante a gente fazer para Dona Maria, estou preocupado com ela, e aí eu queria que a gente definisse aqui até onde a gente vai com o tratamento, para a gente ver, enfim. E aí, o familiar não está naquela pegada, porque ele simplesmente não teve a conversa antes sobre diagnóstico, prognóstico e valores. Então, às vezes, com a melhor das intenções, a gente acaba invertendo as coisas e não tem a menor chance de dar certo. Outra coisa, como eu falei da questão do tubo, é misturar a conduta com o objetivo de cuidado. De novo, sei que já falei isso para vocês em outras situações, mas é algo que a gente se pega fazendo. Então, a gente vai lá e fala, olha, então, a minha recomendação é que a gente não entube a Dona Maria. Putz, a gente está falando de conduta, não é por aí. A gente tem que falar de objetivo de cuidado. A gente vai poder falar sobre a conduta, mas antes a gente fala sobre o objetivo de cuidado. Então, o objetivo de cuidado é algo que a gente compartilha, a conduta não, né? Então, o objetivo de cuidado, por exemplo, é ficar vivo o máximo de tempo possível, independente do sofrimento. Felizmente, eu acho que nunca vivi numa situação dessa. Mas, né, lutar pela vida enquanto puder ficar com a família e lúcido. Então, a gente pode falar, olha, então, pelo que a gente está conversando, sobre o caso da Dona Maria, eu entendo que o objetivo de cuidado adequado para ela seria a gente fazer tudo o que a gente pode para que ela fique viva, enquanto a gente entender que ela pode voltar para casa com uma boa funcionalidade, que significa para ela conseguir ter um contato, conseguir falar, conseguir fazer as coisas dela sozinha. É isso? É isso. Perfeito. Então, agora que a gente tem esse objetivo de cuidado, a família concordou, eu falo, então, para a Dona Maria, eu acho que a intubação não vai atingir esse objetivo. Então, é uma conduta que eu acho que é inadequada para ela. Depois de falar sobre o objetivo, a gente parte para a conduta. Né? Então, condutas possíveis podem ser dispositivos, pode ser priorizar conforto, exclusivamente, né? Outro erro comum
Enfim, na verdade não é comum, que aqui é desafio. Então, existem situações que a gente tem pouca informação sobre o prognóstico e valores, e aí a gente vai se ver tentado a favorecer a intervenção. E isso é muito comum, né? Então, a gente está diante de um paciente que você fala, poxa, ele é idoso, ele é frágil, talvez seja progressão de doença, mas eu não tenho certeza. Talvez seja um TEP, sei lá. Talvez seja algo reversível. E aí, nesse momento, a gente vai favorecer a intervenção. Claro, faz todo sentido. Mas aí a gente tem formas de, ok, se eu estou favorecendo a intervenção numa situação em que eu estou preocupado com a fragilidade do paciente, ou seja, estou preocupado que aquilo seja uma distanásia, a gente tem que tentar pôr alguns limites para isso, para que a gente não caia no erro de só ir somando suportes. Então, tem diversas formas de fazer isso, uma delas é propor um trial de UTI, e de novo, né, voltando sempre para aquilo aí que a gente falou sobre o que é fútil, né, então, mesmo diante de um trial de UTI, a gente não não ultrapassar algumas barreiras, né, então, olha, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente vai entubar a Dona Maria, mas não é uma paciente para diálise contínua, por exemplo, então a gente como equipe pode pôr esse tipo de limite, né. E aí, enfim, claro, né, se você tem dúvidas, você vai compartilhar essa incerteza e tentar melhorar sua acurácia prognóstica da melhor forma. Outro clássico, a família que quer que faça tudo, né, então a gente recebe casos que vêm do Andare, que vêm do PA, que falaram, olha, a gente já conversou e a família quer que faça tudo. E a estratégia em relação a isso é, primeiro, entender o que é tudo, então checar compreensão de diagnóstico e prognóstico. Por que esses passos para trás, né? Porque a família que quer que faça tudo, geralmente é porque conversou objetivo de cuidado sem conversar diagnóstico e prognóstico e valores. Então, é dar os passos para trás, né? É a principal ferramenta nessa situação. E outra coisa, então às vezes já foi conversado sobre diagnóstico, já foi conversado sobre prognóstico, já foram acessados os valores e a família quer que faça tudo. Poxa, situação super comum, vivi isso semana passada no Sírio. E aí a gente chega à conclusão óbvia de que a família é doida, né? Fala, ué, não tá entendendo que não eram os valores do familiar, né? E aí, na verdade, o que está acontecendo é que aquele familiar está em sofrimento, porque está tendo que tomar uma decisão muito difícil e está com a perda de um ente querido e ele precisa de tempo e de validação de sofrimento. Então, em vez da gente falar que aquele familiar é doido, a gente pode tentar entender que, na verdade, ele está num baita de um sofrimento e que a gente precisa dar mais tempo, sentar do lado e ouvir, né, e é difícil fazer isso muitas vezes na UTI, mas é o que a gente precisa fazer, né. E aí, de novo, estratégias para reduzir danos, né, trial de TI, definir o que é fútil, né. E aí, voltando para o caso da Dona Maria, então, o que a gente poderia ter feito de diferente naquele caso, né, logo que chegou na UTI, a gente poderia ter investigado melhor, além de saber, de ver a tomo, de ver os diagnósticos dela, a gente poderia ter ido além e visto como é que era a funcionalidade dela antes, quais que eram os valores dela, né, definir um prognóstico e já ter essa primeira conversa com a família. Mais para frente, quando ela piorasse, a gente poderia já falar com a família, olha, então, diante daquilo que a gente conversou sobre os valores dela, a gente entende que o objetivo de cuidado é esse e estabelecer uma estratégia de cuidados. E nesse momento que a paciente vai ter uma piora, a gente vai falar, olha, então, como a gente já conversou, a gente vai ratificar aquele objetivo e vai dar a conduta mais adequada, né, e, enfim, e acolher o familiar, e né, quando essa paciente vir a falecer, a gente fazer nosso melhor para evitar um luto complicado dessa forma. E aquilo que a gente sempre fala na UTI, né, que a gente gostaria que todas essas conversas já tivessem acontecido antes da UTI, mas muitas vezes elas não acontecem. Então, só finalizando a aula, a ideia de definir o objetivo de cuidado é para o paciente e para a família proporcionar um fim de vida digno, né, permitir que a vontade do paciente seja sempre respeitada e reduzir sofrimentos desnecessários, além de algo que é muito bacana, que é reduzir o luto complicado da família, né, fazendo ela entender que aquelas decisões que foram tomadas foram todas para o bem-estar do paciente, né, e de novo, não só bem-estar, né, mas a família entender que ela fez aquilo pensando no que o paciente escolheria, né. Eu até gosto às vezes de falar isso, falar assim, olha, eu quero que o peso dessa decisão não seja seu,
as decisões que a gente está tomando juntas, e eu só estou te propondo que a gente não faça uma medida invasiva, eu só estou te propondo que a gente priorize o conforto, porque eu entendo isso como sendo mais adequado. Eu até falo, eu boto, eu estou impactado com a pandemia, que eu sempre uso o exemplo do Covid, né? Eu sempre falo assim, olha, eu nunca chegaria com um paciente com Covid, com um bom prognóstico, para perguntar para a família se era para intubar ou não, né? Eu nunca teria uma conversa sobre intubação para um paciente que eu tivesse certeza que o tubo pode ajudar, né? Então, se eu estou conversando sobre uma não intubação, é porque eu entendo que esse é o mais adequado. Então, o peso dessa decisão não é seu, o peso dessa decisão é meu, eu que estudei e que estou te falando que isso é o melhor a ser feito. Então, acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade, é muito fácil jogar no colo da família e deixar a pessoa lá num baita de um sofrimento, pensando que o familiar dela morreu porque ela deixou morrer. Aqui são os 4 princípios, né, princípios éticos que a gente tem que seguir e tem tudo a ver com o objetivo de cuidado, né? Então, fazer aquilo que é importante para o paciente, então, o que é o que o paciente gostaria, que é a autonomia, né? Então, priorizar, fazer medidas que façam bem para ele e que, né, priorizar também a não maleficência. E a questão da justiça, porque a gente está num sistema, né, que tem um alto uso de recursos nessas situações, e a gente tem que fazer o uso racional disso. Não, a gente fala assim, mas eu não estou fazendo isso só para economizar dinheiro, mas também, né, nosso dinheiro e leito de UTI, os nossos recursos são sempre limitados, né, a gente não vive num cenário de recursos limitados, seja no particular ou no público, e também está certo, então, no sentido de fazer justiça, é fazer aquilo que é adequado para o paciente que precisa, né. E para a equipe, eu acho isso, eu acho fundamental, cara, essa imagem aí do Chaplin é algo que eu vejo que se a gente bobear é o que acontece, sabe? Que é a gente ficar na UTI, entubando insuficiência respiratória, dialisando disfunção renal, dando antibiótico para infecção, e claro que a gente tem que fazer isso, né? Mas a gente tem que sempre botar, né, parar e pensar, ver se isso é o certo para aquele paciente, porque se a gente fica nesse automatismo, a gente corre risco de ter burnout, né, e de achar que aquilo que a gente faz não faz sentido. E quando a gente inverte isso e começa a falar sobre o que é importante para o paciente, sobre valores, eu acho que tudo isso faz mais sentido. Boa. Era isso que eu tinha para falar. E aí, quanto tempo foi?